Bom, vale então, portanto, dizer, a eleição é na quarta-feira, até que se mude alguma coisa, o voto é secreto, mas vários partidos e senadores estão abrindo o voto, ou seja, declarando apoio e abrindo o voto aos seus candidatos. Bom, para a gente ampliar um pouco mais a análise sobre esta eleição do Senado, nós vamos conversar agora com José Maria Trindade, que está conosco na capital federal. Zé, boa tarde, seja bem-vindo. Zé já está conosco aqui. O que a gente estava falando na semana passada é que no estreitamento agora, ou seja, nas proximidades cada vez mais desta eleição do Senado, aquela situação que parecia mais confortável para Rodrigo Pacheco, ela está bem menor, né? Pelo que a gente está vendo, alguns senadores, quer dizer, a campanha de fato começou porque a eleição é na quarta. Zé, bem-vindo. Pois é, nada é fácil em política, né? Quando há uma facilidade na política, Piotr, sai porque é uma armadilha. Muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui nessa rodada importante de notícias. Olha, Piotr, o presidente do Senado tem o poder, a caneta, e isto é uma vantagem muito grande e é muito forte. Além disso, o Lula já não esconde mais, apoia o Rodrigo Pacheco para a reeleição, e isto é muita coisa. Mas acontece que ele não conseguiu fechar matematicamente, de maneira explícita, os 41 votos necessários para formar a maioria. Rogério Marinho fez bem em lançar a candidatura, porque provocou um debate que estava morno demais no Senado Federal. É preciso discutir propostas, é preciso definir o que vai fazer num dos cargos mais importantes da política do país. Havia dúvidas. O PL, lançando candidatura, perde naturalmente a possibilidade, se perder a presidência do Senado, de chegar à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, relatorias, e isto é muito importante na luta democrática da oposição por aqui. É assim que se faz essa batalha, né? Mas só que ele não conseguiu emplacar, mas tudo indica que ele vai ganhar. A luta de Rogério Marinho é levar o assunto para o segundo turno. Se houver o segundo turno, aí a coisa fica muito equilibrada e balanceada. Então, o desafio do Rodrigo Pacheco é ganhar no primeiro turno e ele está contando com essa possibilidade. As contas que eu vi agora há pouco aqui de senadores que defendem a candidatura dele, diz que ele já teria mais de 45 votos, ou seja, uma garantia ali para conseguir os 41. Só que, como você disse, a votação é secreta, o regimento diz isso. Então, no votinho secreto, a escuridão, diz o Tancredo, que dava uma vontade danada de trair. Portanto, é por isso que há esta insegurança. Repito, Rodrigo Pacheco tem sim a garantia de que será eleito, mas a candidatura de Rogério Marinho está viva e está aí exatamente para fazer o debate político, né? Zé, vamos lá, você falou sobre a possibilidade de ir para o segundo turno, esse seria o grande trunfo de Rogério Marinho no primeiro momento e o grande problema para Rodrigo Pacheco, né? Levando-se em conta que no primeiro turno, o Eduardo Girão também pode tirar votos de Rodrigo Pacheco, enfim, ou mesmo qualquer coisa que ele acrescente à oposição, isso levaria para o segundo turno, tomando aí pelo fato o favoritismo dos dois principais candidatos. Mas a gente tem visto uma sociedade que tem sido dividida em relação à questão de primeiro turno, não se elege Pegando Lula, por exemplo, quando foi candidato e era uma novidade, nunca se elegeu no primeiro turno. Quem se elegia no primeiro turno era Fernando Henrique Cardoso. Não se elegeu agora e a diferença foi muito pequena também. O quanto que esse retrato da sociedade pode ir para o Senado, ou seja, de ter uma discussão maior, ainda levando a eleição para o segundo turno, Zé? Pois é, esta é a grande estratégia dos senadores que estão defendendo aqui o presidente do Senado, né? Dizer o seguinte, nós temos que concluir isso no primeiro turno, ou seja, fazer uma pressão. E a estratégia maior de Rogério Marinho é tirar um pouco esse debate de só Senado Federal e jogar esse debate, essa defesa, para o público em geral. Dizer, olha, essa é uma decisão importante, o público tem que participar, já estão sendo feitos vários movimentos para que todos mandem e-mails e comunicados aos senadores que elegeram, né, para fazer uma força de fora para dentro aqui no Congresso Nacional. Tá, o voto é secreto, mas a estratégia dos aliados do Marinho é mostrar a cédula. O senador pode fazê-lo, né? Quem for votar no Marinho mostra a cédula.
Quem for votar no Rodrigo não mostra, ou seja, fica denunciado e quem vota num e quem vota em outro. Então, essa é a estratégia. Se houver um debate muito mais amplo, incluindo a sociedade em geral, pode sim mudar votos importantes. Quando eu digo votos importantes, Piotr, porque 1 ou 2 votos aqui pode significar uma eleição para a presidência do Senado. Zé, e quando que esse discurso? Porque o fato é que o Senado esteve prostrado nesses últimos tempos. Não dá para tirar isso da gestão de Rodrigo Pacheco, embora ele seja um candidato forte com apoio, inclusive, do Palácio do Planalto. O quanto que essa condição, digamos, inferior do Senado pode influenciar nos votos de quem hoje, em tese, votaria em Rodrigo Pacheco e ver na oposição de Rodrigo Marinho a possibilidade de, digamos, reconstruir essa ideia do Senado da República que nós tínhamos até outro dia? Pois é, está fazendo falta, né? A estratégia do Senado agora tem que ser de defender o próprio Senado e o Congresso Nacional. Olha, Rogério Marinho, ele aposta num debate mais amplo, num debate fora do Congresso Nacional, porque esta é a tendência, né? Não há outra tendência do Congresso Nacional se não for voltar os olhos para o que está acontecendo fora daqui do Congresso Nacional. As mídias sociais mudaram o jeito de fazer política. O senador Efraim sempre diz, assim, o senador eleito, né? Sempre diz que houve uma mudança no chip da política e nem todos os políticos entenderam isso. Então é preciso mudar, porque agora o povo participa todos os dias, todas as horas, e acabou aquela história de só votar e esquecer. Então, essa é uma eleição que acontece exatamente nesse novo momento. A primeira demonstração de que quem está fora do Congresso também ajuda foi a derrota de Renan Calheiros para Davi Alcolumbre. Aquilo ali foi uma demonstração clara de que uma força externa acaba interferindo muito aqui no Congresso Nacional. Zé Maria, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Nesse caso, inclusive, da eleição de Davi Alcolumbre, lá atrás, houve que o próprio senador Eduardo Girão estava rememorando aqui, os senadores mostraram o voto, né, em quem estavam votando naquele momento. Ou seja, esse apelo popular, essa pressão popular acabou surtindo efeito, fazendo diferença na votação lá pela eleição da Câmara, da presidência do Senado.